Hoje você vai entrar num novo nível de entendimento e de revelação, tá? E eu preciso muito da sua atenção, porque eu sinto pelo Espírito que Deus está tirando o seu povo de um nível de religiosidade, sabe, de legalismo, para levar num nível de revelação, num nível de verdade. E porque, por mais que às vezes nos esforcemos para seguir Jesus Cristo, nós vamos ver que, apesar de a gente achar que é mestre, que ensina, que prega, que fala, que conversa, muitas vezes nós não entendemos a Bíblia como ela realmente é e o que ela quer dizer. Então, esse entendimento você precisa ter. Esse conhecimento você tem que ter. E eu quero entrar numa área hoje com você muito especial. É algo relacionado à sua identidade e à sua oração. Porque todos nós oramos, né? Eu tenho certeza que você está aí numa luta de oração, insistindo com muitas coisas. Mas oração, ela é expressão de autoridade. Não é mendigância, eu ficar mendigando a Deus, implorando a Deus para me dar o que Jesus já conquistou para mim. E eu fico fazendo uma doideira para ver se eu convenço a Deus. E eu fico nesse sofrimento, nessa peleja, nessa penúria, né? E eu oro, eu vou na igreja, eu faço corrente, eu peço ajuda de oração. Irmãos, e nada acontece. Tem uma coisa errada e esse erro não está em Deus. Então, porque existe um ponto no seu relacionamento com Deus, onde você deixa de ficar pedindo coisas a Deus e começa a tomar posse. Deixar de pedir e pegar. Existe um ponto nesse nível. Só que você nunca chegou nele. Mas por causa de que não chegou? Você vai entender hoje, tá? Poucos cristãos cruzam essa linha. E a razão não é falta de fé, não, que você não, você tem a fé está aí. Não é falta de devoção, não, você tem devoção sim. Não é que Deus não me escutou, não é que Deus não te escutou. Não é sua falta de fé, não é sua falta de devoção, não é que Deus não tenha te escutado, tá? É que nós não conhecemos alguma coisa. Então eu quero que você cruze essa linha hoje. A Ibrahim tem que cruzar essa linha hoje. Aqui. Isso é preparação para o novo que está chegando aí. Então, pensa bem. Você levou anos orando, pedindo a Deus uma solução de um problema, uma resposta. Passa anos e meses com a cabeça inclinada, invocando o Senhor. Fecha seus olhos, chora. Roga com toda a sinceridade do seu coração. E as coisas simplesmente não acontecem. As enfermidades persistem. Os medos voltam. Pecados voltam a assombrar a sua vida. Carências que não se suprem. E você fica quieto. E lá no interior você guarda uma pergunta secreta. Que você não atreve a dizer em voz alta. Eu não vou ofender a Deus. Não vou nem ter coragem de fazer o que Deus... Né? E o seu coração quer perguntar. O meu quer perguntar. Né? Por que, Senhor? Por que não funciona? Será que o Senhor não me escuta? Me falta fé, Jesus. Será que eu não sou o suficientemente bom?
Aí você vai para a igreja na tradução dela, os pentecostais, né, cheio do Espírito que sabe tudo, né? Responde as mesmas coisas para você sempre assim, ó, ore mais, jejue mais, espera mais, seja mais humilde. Porque a humildade é pedir sem exigir. A humildade é esperar sem ter certeza. Olha, como é que eu vou esperar sem ter certeza, cara? Como é que eu vou pedir se não há garantia? Não, que você tem que confiar sem ter garantia. Olha, meu irmão, como é que eu vou confiar numa coisa que não tem garantia? E todo mundo tem uma desculpinha, um lerozinho para dar. Então, mas em nome de Jesus, isso hoje vai terminar na sua vida. Por quê? O que você vai descobrir aqui hoje é algo maravilhoso. Tá? É uma verdade que está escondida por gerações. Não porque alguém conspirou contra a verdade, tá? Mas por causa de uma comodidade da tradição religiosa. Comodidade de tradição religiosa. E é uma verdade que quando descobre, ela assusta a religiosidade da gente. Então, é uma verdade que o inimigo passa anos tentando enterrar, esconder ela na igreja, sobre capas de culpa, capas de dúvida e de piedade mal compreendida, mal entendida. E a gente vai tocando a vida, fingindo que essas coisas não existem, que é assim mesmo. Irmãos, eu sou um homem, se eu der a minha palavra, eu morro para cumprir. E Deus? A minha palavra vale mais do que a de Deus? Onde é que está a falta? Se ele disse determinadas coisas. E eu estou fazendo e não estou vendo. Então, você não foi criado. Você não nasceu de novo para estar mendigando de Deus aquilo que Jesus já conquistou para você na cruz. Fica mendigando, implorando. Ai, meu Deus, mas me ajuda. Ah, vê se só pode. Ai, irmão, nós estamos vivendo assim. Será que nós estamos entendendo corretamente? Nosso entendimento está certo? Então, querido, olha, você foi criado, quando você nasceu de novo pelo Espírito, para exercer autoridade sobre o que Cristo já conquistou, comprou, pagou. Não é para você ficar implorando, não. Esse assunto é a revelação do novo pacto, do novo testamento, que é mal compreendido pela igreja. E esse pacto que Jesus firmou conosco. Então, vamos pegar um exemplo. Muitas vezes nós temos orado pedindo poder. Mas nós já temos o poder a todo tempo. Eis que eu vos dou poder e autoridade sobre... Eu vos dou. Nós ficamos orando pedindo saúde, cura, quando a saúde já está inclusa na nossa redenção. Então, milhões de crentes sinceros, honestos, vivem muito abaixo do que o
Cristo comprou para eles na cruz do Calvário. Temos tudo de Deus, mas passamos horas chorando, presta atenção, e pedindo coisas a Deus. Então hoje você vai sair debaixo da mesa e vai chegar num patamar mais elevado em Cristo Jesus. Então, Senhor, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho dinheiro, não tenho algo para comer, está faltando isso, tá? E Deus responde assim para você: filho, eu já te dei tudo, já pus na sua conta. Eu não tenho que te dar novamente, já é teu, somente a posse, toma posse. Esse é você. Não que você seja mau, não que Deus esteja irado com você, tá? Mas nada você terá se não retirar o que já está na sua conta. Fala assim: já está na minha conta. A Bíblia fala que todas as bênçãos já nos deu, tudo que diz respeito à vida já está na minha conta. E nós ficamos implorando, chorando, para ver se chama a atenção de Deus, se impressionamos a Deus com algum sofrimento, com alguma dor. Ai, meu Deus, não. Tem uma coisa errada. É em nós. Então, o problema nunca foi a vontade de Deus, Deus querendo te negar, não. O problema é que nós não sabemos o que já nos foi dado. Vou pegar um exemplo em 1 Pedro 2, 24. Vou pegar um exemplo de enfermidade. Olha só. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas pisaduras fostes o quê? Quem está precisando de uma cura aqui hoje à noite, levanta a mão aí. Presta atenção. Por suas pisaduras, você já foi, não vai ser não. Já foi colocado na sua conta, a sua saúde e a sua cura. Fostes sarados. Presta atenção aqui, tá? Tá claro, não deixa margem de dúvida. Por suas chagas, fostes sarados. Fostes passado completo. Não diz sereis sarados se você orar o suficiente. Não diz podeis ser sarados se Deus decidir te abençoar. Aqui diz que você já foi sarado. Isso é só o começo, tá? Prepara. Nós precisamos entrar na realidade e na verdade do Evangelho. Tá? Então, essa obra já aconteceu. A cura não é promessa pendente de cumprir-se. É uma realidade consumada, só esperando ser recebida. E hoje você vai aprender a receber. Isaías 53, 5. Vai acompanhando e pega o teu problema e joga em cima dessas palavras que eu estou te falando aí. Pega o seu ser. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós fomos o quê? Sarados. A Bíblia está dizendo que no momento em que Jesus recebeu os golpes no seu corpo,
A sua saúde foi comprada com o sangue dele e com o corpo dele. Você não tem que convencer a Deus de te curar. Eu estou falando aqui a crentes nascidos de novo, nova criatura em Cristo Jesus. Você que é nascido de novo. Você só tem que receber o que Jesus já pagou. Então, você vai observar que tem dois tipos de oração que nós fazemos. Vamos ver em qual que você está. A primeira oração é a de mendigo, de coitadinho, de miserento, perebento. Tá? Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Senhor, se é a tua vontade, por favor, Deus. Senhor, eu te suplico que o Senhor faça algo, Deus. Essa oração, ainda que sincera, ela carrega uma mentira teológica. Por quê? Implica que Deus não decidiu, hein? Falou que pela pisadura foi sarado, que ele tomou sobre si. Agora eu venho para Jesus como se Deus não tivesse decidido nada. Implica que a obra da cruz não foi o suficiente ainda. Significa que o sacrifício de Cristo está dependendo ainda do meu sofrimento para ele ser ativado. E o problema não é a sinceridade de quem está orando. O problema é que essa oração, ela trata o veredito já pronunciado como se o juiz não tivesse pendente ainda diante de Deus. Já foi uma sentença dada, assinada, decretada, fazer assim, e nós estamos tratando ela como pendente. Agora, isso tudo acontece dentro de você. É a pegada interior sua do seu coração. Porque o fato de você estar me ouvindo aqui, antes que você esteja compreendendo, mas você tem que ter atitude de coração, tem que saber pegar isso com o seu espírito e trazer essa realidade para a sua vida. E isso é fé. Então essa oração trata o veredito já pronunciado como se o juízo todavia estivesse pendente. Agora vem a segunda oração. É aquela de autoridade. Senhor, pelas chagas de Jesus eu já fui sarado. Eu estou curado. Pai, abra os meus olhos para eu tomar posse dessa realidade manifestada. Olha aqui, já muda. Eu declaro que a enfermidade não tem esse direito legal no meu corpo, porque o meu corpo já foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Sentiu a diferença? Uma roga, implora, a outra declara. Qual está na fé? Então, uma está pedindo um novo veredito. Decide novamente, Deus. A outra já executa o veredito pronunciado. Uma fala desde a debilidade. A outra fala da posição legal que Cristo ganhou na cruz. Quem está me compreendendo, diga amém.
passar uma outra parte importante aqui da Escritura. Marcos 11, 22. Esse texto, você pode estudar ele, pegar ele, o original dele no grego. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Ele não está correto. O original diz assim: tendes a fé de Deus. Fala, fé de Deus, fala. E eu vou te mostrar na Bíblia. Fé de Deus. Tem outro texto que fala sobre isso, olha. E nós pegamos aquele, tem de fé em Deus. Dá a entender o seguinte, que eu tenho que pegar a minha fé. A minha fé normal e tentar. Mas olha o que Jesus fala aqui, olha só. Porque a igreja cita isso de uma forma domesticada durante séculos. Porque ela é mais cômoda, tem de fé em Deus. E a gente acostumou até com uma fé que não funciona. Uma fé que não faz nada. Porque a minha fé é em Deus. O original é tende a fé de Deus. Então, quando fala tem de fé em Deus, isso parece que soa correto, razoável. Porém, o original é diferente. Os versos seguintes, não dá para entender que Deus fará algo. Olha só, o que Jesus fala, Jesus falou, tende fé de Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Olha que tipo de fé é esse aí. Isso é fé humana? Isso é fé de um homem? Olha o tipo de fé que Jesus está falando. Olha aqui, tá? Os versos seguintes, Jesus está dizendo que não dá para entender que é algo que Deus vai fazer. Se você disser a este monte, erga-te, não é pedindo Deus para Deus fazer. Quem está me compreendendo, diga amém. Então, está dizendo em exercer a mesma classe de fé que Deus usa. Ter a fé de Deus. Não é aquela fé humana que se esforça para... É a fé de Deus. Então, a fé que pertence a Deus. Pastor, e qual é a fé que pertence a Deus? Ela é depositada no seu espírito no momento em que você nasce de novo. A sua visão da sua fé vai mudar hoje, tem que mudar. Porque a sua não resolveu nada, mas a de Deus vai resolver. Então, o que acontece? Olha aqui, Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. O que disser será feito. Então fala para o irmão do seu lado, é o que disser, fala. Isso não é linguagem de uma confiança passiva. Isso é linguagem de uma autoridade ativa. Isso é um homem falando ao monte e o monte obedecendo. Que tipo de fé é essa?
Isso só tem sentido se a fé de que Jesus estava descrevendo é uma fé que fala, que cria, que ordena e que produz resultados. Gênesis 1:3. Vamos ver como é que é essa fé. De que fé que Jesus está falando. E disse Deus, e o que houve? Aí é esse tipo de fé aí, ó. Isso é fé de Deus. Essa é a fé de Deus em ação. Falou e a realidade respondeu. Jesus estava dizendo que essa mesma classe de fé tem sido depositada em você. Ah, pastor, não consigo acreditar isso, que eu tenho a fé de Deus, porque eu sou... Porque realmente todo o problema está no entendimento. Está na renovação da tua mente. Se você não tiver revelação e entendimento, vai ficar dando murro em ponta de faca. Então vamos mais um pouquinho para frente. Tá? Jesus está dizendo que esta mesma classe de fé tem sido depositada em você. Só que agora tem um probleminha. Você não vai estar lidando mais com a sua fé. Você vai saber que é a fé de Deus que está em você. Gálatas 2:20. Presta atenção agora. Já estou crucificado com Cristo. Você nasceu de novo, não já? E vivo, não mais eu. Fala assim, Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, não é mais a minha fé. E a vida que agora vivo na carne. Leia em voz alta comigo agora. Vivo-a na fé de quê? Na fé o quê? Não entendi. Da fé? Na fé? Na fé do Filho. Na fé de Jesus, cara. Tá aí, na fé do Filho. Não é a sua fezinha mais. Não é aquela fezinha que você fazia no jogo de bicho. No campeonato brasileiro. Na Copa do Mundo, na eleição. Com qual fé você está? A sua ou a do Filho de Deus? Ou a fé de Deus? É para pirar sua cabeça mesmo. Porque se não tiver um choque aí, acontecer alguma coisa aí dentro, não vai mudar nada também não. Você quer entender evangelho de verdade? É isso aí, ó. E não pensa que o que foi ensinado aí já foi tudo esclarecido, não. Deus vai clarear e trazer muita revelação para ele dentro da palavra. Então, na fé do Filho, não é a sua. Quando você vai olhar lá, né, os dons do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de fé, aquela fé ali é de quem? É a sua? Aquilo ali é a sua fé? Fé do Espírito Santo, meu filho. Fé de Deus. Olha lá, aquele dom lá. A língua eu falo. A cura, o milagre. Não, as coisas de sabedoria, de conhecimento. Fé. Olha. Não é a sua fezinha aí, não. Que fé é aquela ali? Então, queridos, olha. Na fé do Filho de Deus, a mesma fé que Jesus operou em seu ministério. A fé que há em ti não é uma coisa débil, vacilante, incerta,
que a igreja chama de fé. É a fé do Deus Todo-Poderoso. E agora, é a fé que criou o universo. Porque nós falamos, porque a palavra criou a palavra, e você cita a palavra, mas é a fé, meu filho, que faz a palavra funcionar. A fé que criou o universo foi colocada dentro de ti para que possa operar no mesmo âmbito de poder criativo em que Deus opera. Ah, Senhor, o faraó vem atrás, o mar está aqui na frente. Moisés, por que clama a mim, Moisés? Toca nesse negócio. Então, a fé que criou o universo e foi colocada dentro de ti para que possa operar no mesmo âmbito de poder criativo em que Deus opera. Isso é para você que é nascido de novo, que tem Jesus e foi regenerado pelo Espírito Santo. Pastor, eu vou agir como Deus? Não, você não vai agir como Deus, nem eu vou agir como Deus. Senão como um filho que opera na fé de seu pai. Diga assim, eu vou operar na fé do meu pai. Fala. É isso, cara. Jesus falou, eu só faço aquilo que eu vejo o pai fazer. Então hoje, você está lidando com outro tipo de, um lugar muito mais alto, muito mais elevado, mas você não tem esse entendimento, essa visão. Então vamos lá. Não como Deus, mas senão como um filho que opera na fé de seu pai. E um filho não tem a liberdade de usar tudo que o pai tem, pegar as coisas do pai, fazer. É isso aí, cara. Na fé de seu pai. Então, esse é você, mas veja bem. A tragédia é que a maioria de nós não tem entendimento dessas coisas. Nós ficamos procurando uma fezinha que a gente mesmo tenta inventar, uma fumacinha nossa aqui. Então, fomos ensinados a ter fé como se a fé fosse uma emoção, que a gente tem que fabricar uma emoção, numa intensidade que a gente tem que manter, num nível de devoção que há de alcançar, antes que Deus decida fazer alguma coisa por nós. E quando a vida não muda e nada acontece, a gente fala assim, não tive a fé suficiente. Foi Deus que disse que não. Porque deve ter algum pecado oculto bloqueando o meu negócio. Então, que nós precisamos aprender isso. Você não necessita de mais fé. Você necessita mais conhecimento da fé que você tem. Fala, eu preciso, ter mais conhecimento da fé que eu tenho. Então presta atenção agora. Você já notou que a gente fica aqui embaixo tentando resolver na gente? Mas a palavra vem e ela me empurra para cima de Jesus cada dia mais. Não tem para onde ir. Porque dele, por ele e para ele. Tudo subsiste nele. Ele é o autor e o consumador da fé. Não é a sua, é a fé dele. Então presta atenção agora, tá? Você não necessita de mais fé. Você precisa conhecer a fé que você tem. A fé de Deus já está em ti, está completa, é suficiente. A mesma fé que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Ela está
operando dentro do seu espírito, porque a Bíblia diz que ele já te ressuscitou dos mortos e te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Solte essa fé. Você vai ver, né? Para o que ela foi desenhada a fazer. E você vai crescer nesse relacionamento. Agora vem o segundo passo, que eu quero que você aprenda. Porque a fé, essa fé de Deus que está em você, não opera em silêncio. Segunda Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Nós cremos pelo qual falamos. Crie, por isso falei. A fé leva a palavra dita. Essa palavra dita é o que libera a fé. A fé não opera em silêncio. Hebreus 11:3. A fé não opera em silêncio. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra. Olha, a fé não opera de boca fechada, em silêncio. Pela palavra de Deus foram criados, da mesma maneira que aquilo que se via não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra, crie, por isso falei. A fé não opera em silêncio. Mas não para aqui não. Os mundos foram formados pela palavra. A fé de Deus opera através da sua palavra falada. E se essa fé opera através dessa palavra falada, e essa fé está agora em você, então a fé que há em ti opera através da sua palavra falada, que está em concordância com a palavra de Deus. Então, porque a sua confissão, a sua palavra ativa a sua fé. Essa fé de Deus que está em você, não é a sua. Então, a sua fé move os montes. Porém, sem a confissão, a fé permanece dormindo. Desanimei. Ó céus. Bota a fezinha para dormir na cama e vai morrer. A fé de Deus em ti é como uma dinamite dentro de um túnel. Tem o poder de mover toneladas de rocha. Porém, sem o detonador, ela não faz nada. As suas palavras são o detonador dessa fé. A fé não opera no silêncio. A fé já está em ti. O poder já está carregado. O que falta para a maioria dos crentes é a compreensão de que suas palavras faladas são interruptor das forças mais poderosas do universo. A sua palavra pode interromper ou ativar. A sua palavra interrompe essa fé ou ativa ela. E não é por nada não, nós somos brasileiros, somos o povo mais falador, mais conversador que tem e que usa a boca com a maior irresponsabilidade possível. Isso é da nossa cultura.
para falar é a língua que tem mais imoralidade, mais pornografia, mais coisa de duplo sentido, essa lixaiada que está aí. E para nós isso é normal. Então, essas suas palavras são um interruptor disso. Vamos ver um exemplo na Bíblia? Lá Pedro, na porta do templo chamada Formosa. Um coxo de nascimento pedindo esmola. Uma esmola, pelo amor de Deus. Pedro chega e diz, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas isso que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Pedro não se pôs a suplicar ao Pai. Ah, Deus, eu te imploro, Deus. Não ficou intercedendo horas. Ah, meu Deus, vamos orar. Não, nada disso. Ele sabia o que ele tinha. E o que ele tinha, ele deu. Essa é a linguagem da posse, possessão, autoridade. Da fé que cria, da fé que fala, da fé de Deus. Não é petição. Então, a oração verdadeira, ela não é um rogo de uma pessoa inferior, mas é o exercício dos direitos de um filho de Deus. Um cidadão não roga ao Estado pelos direitos que a Constituição lhe garante. Ele os exerce e faz valer reclamando. Saúde não é algo que você tem que convencer a Deus de liberar para você. A saúde é um direito legal de todo filho de Deus, comprado pelo sacrifício substituto de Cristo na cruz do Calvário. E isso nos leva a outras dimensões que poucos compreendem. Então tá, pastor, eu sei que a fé é de Deus. A fé tem a palavra, porque ela não opera em silêncio. Mas o que tem mais? Vamos lá. Existem forças designadas para fazer cumprir o que se declara. Vamos lá, Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Presta atenção aqui. Fala, palavra do Senhor, fala. Fala, né? Fala. A fé tem que ter uma palavra, fala. Mas ela não está sozinha também, não. Os anjos têm que trabalhar para cumprir. Vou ler novamente. Bendiz ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua. Quem estava aqui quinta-feira entendeu quando eu falei o que é o nome de Jesus. Quem não veio, vai ficar aí mesmo agora. Ficou em casa vendo televisãozinha, joguinho de futebol, toma na cabeça para frente. Tá? Fica aí. Você acha que as coisas de Deus vai chegar lá no seu sofazinho lá, porque você está lá, não quer sair daquele conforto lá? Você tem que correr atrás, cabelo, falar, adquire o conhecimento, tá? E Deus está dando uma revelação nova para a igreja, mas infelizmente tem muita gente que não acordou ainda. Eu tenho que estar te implorando para você vir crescer espiritualmente. Então você vai escutar essa mensagem de quinta-feira lá, para te ajudar nisso que eu estou falando aqui hoje. Então olha só. Anjos poderosos, que cumprem as ordens obedecendo à voz da sua palavra. Os anjos estão atentos a escutar a voz da sua palavra. Os crentes nascidos de novo, presta atenção, autorizados a falarem em nome de Jesus, é a voz designada da palavra de Deus nessa terra.
É você que fala. Nós vamos ver isso agora. Está lembrado daquele homem, Senhor, meu servo está doente, vai lá na minha casa. Eu vou na tua casa. Ele fala, Senhor, para. Eu tenho autoridade, eu tenho vários servos ao meu serviço, soldados. E eu digo a um, vai, fala, e ele faz. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Diga uma só palavra. Ele sabia, esse homem tem anjos aqui a serviço dele. Que se ele der uma ordem, os servos dele vão lá e executam o negócio. Olha que esse homem nem judeu era. Os anjos estão atentos à voz da palavra que sai da sua boca. Presta atenção agora. Essa é a voz da palavra de Deus. Quando confessas que o Senhor é teu Pai. Fala, o Senhor é meu Pai, fala. Eu falei que na velha aliança, no Velho Testamento, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Novo Testamento, filho, ele é teu pai, é mais do que ser pastor. Mas você prefere ficar no pastor, né? O pai, quando é pai, você está dentro da casa, você mora dentro da casa, você está com o pai na cama. Dentro da casa do pai, lobo não entra não. Vale de sombra de morte, não vai lá dentro da casa do pai não. Então quando você fala assim, olha, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, fala isso com a fé de Deus. Isso é a voz da palavra de Deus. E quando os anjos escutam, opa, eu estou sendo acionado. Né? Então, quando os crentes confessam palavra de Deus sobre suas circunstâncias, presta atenção, quando você confessa a palavra de Deus sobre suas circunstâncias, você não está assim, animando a você mesmo. Não, estou tentando me animar. Ai, deixa eu ver se eu me animo. Ai, não, você não está animando você mesmo não, filho. Não é isso não, para com isso. Você está emitindo uma ordem que o reino angelical reconhece e vai responder. Os anjos não se movem pelas lágrimas, não se movem pelas emoções. Eles se movem pela palavra de Deus que sai dos seus lábios, os lábios de um crente que conhece a sua autoridade em Cristo Jesus. Daniel 10:12. Então me disse, não temas, Daniel. Olha o anjo falando. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas o quê? As tuas? A fé não opera em silêncio, ela precisa de uma palavra, de uma boca. Então, e vim por causa das tuas, por causa da boca da fé. Não vim por causa do teu jejum, Daniel, não. Não vim por causa das tuas emoções, eu vim por causa das tuas palavras. O anjo foi despachado no primeiro dia em que Daniel abriu a boca. Se isso era verdade para Daniel no Antigo Testamento, imagina para você no Novo Pacto. Agora, que conhecimento você tem disso? Que revelação você tem? Onde é que você pratica isso? Eu estou acostumado a ir na igreja e fazer o que manda fazer lá, né? E ninguém quer entender nada, ninguém quer aprender nada, ninguém quer conhecer, ninguém quer crescer em conhecimento. Preguiça. Então, a ressurreição consumada é o Espírito Santo morando no seu espírito. E ele nos deu vida estando nós mortos. Agora, porém,
há uma cara escura dentro dessa verdade que nós não podemos omitir. Qual que é, pastor? Se tuas palavras ativam o reino angelical, quando você confessa a palavra de Deus, o que ocorre quando você confessa o medo, o fracasso, a derrota? Quando você confessa que nunca vai sair dessa situação, que não tem jeito. Eu sempre adoeço nessa época do ano. Isso vai me matar. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Os dois instrumentos saem da sua boca ao mesmo tempo. A mesma boca que pode ativar o exército do céu, pode também paralisá-lo. Quando você confessa a palavra de Deus, você dá aos anjos algo para trabalhar. Quando confessa o medo e a dúvida e a derrota, você deixa os anjos sem instrução e o inimigo sabe disso. Por isso a estratégia mais sutil do diabo não é atacar você diretamente, é fazer você falar contra. Quantas vezes o diabo fez você falar contra o ministério da igreja, contra o líder do ministério tal, do líder do jovem, do adolescente, do homem, da mulher, da rede, do pastor Gilmar? O diabo quer que você fale contra, filho. Traíra, né? Não, porque eu tenho que falar, porque vai tomar banho, rapaz. Porque nós estamos lidando com um poder muito superior a nós, gente. Princípios sérios do reino do Espírito. O reino espiritual não é brincadeira, não. Mas a gente fica aí brincando com isso. Então, olha só. Satanás, às vezes não te quer atacar diretamente, ele começa a fazer você falar o contrário. Se podem fazer sua boca falar derrota, pode te manter em derrota, ainda que o céu inteiro esteja disposto a atuar em seu favor, mas não vai atuar. O céu quer, mas não vai poder, porque esse bocão aí não ajuda. Essa boca da tua fé não ajuda. Então, os teus lábios podem manter-te milionário ou manter-te na pobreza, filho. Os teus lábios podem te fazer vencedor ou manter-te em escravidão. O que confessas com teus lábios é o que verdadeiramente domina o seu ser interior. Então, falei agora, né? A fé tem que ter uma palavra. Mas agora devo mostrar-te sobre a identidade que opera isso. Agora eu vou falar de identidade. Apocalipse 1:6. Guarda isso aí, talvez esse seja o culto mais importante da tua vida, que vai destravar 50 anos de igreja que não adiantou nada. 30, 40, 20, 10, 15. Mas hoje tem que destravar. Vamos lá. E nos fez, fala, reis e sacerdotes, para seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Diga comigo, rei e sacerdote. Então, não um ou o outro, os dois, fala, tem que ser os dois, fala. Por quê? Um sacerdote, ele se achega a Deus. Um rei, ele ordena as circunstâncias. Ele dá comando, e manda mudar, e manda parar, e manda ir, manda fazer. Um sacerdote recebe dos céus. O rei impõe na terra. Manda.
Um sacerdote ministra para cima. Senhor, receba, Deus, o que? Estou te apresentando aqui o povo. Um rei ministra para fora, para mexer o que está no entorno. A oração ela se mostra poderosa quando as duas identidades funcionam juntas. Sem sacerdócio, te falta acesso. Sem reinado, se falta autoridade. Um te dá intimidade, outro te dá domínio. O sacerdócio te dá intimidade. Rei te dá domínio sobre as circunstâncias da vida. Então, querido, olha, essa é a identidade que você esqueceu, que nós esquecemos, que faz a nossa oração ser poderosa. Tá? Não é somente um sacerdote de Deus, é um rei em Cristo Jesus. E as tuas orações levam o peso dos dois reinos. Sacerdote e rei. Então, Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Fala, com confiança, fala. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Não com temor, não com incerteza, não perguntando se eu tenho permissão, mas confiadamente. Porque o acesso está garantido pelo sangue de Jesus Cristo. Então, para com essas rezas que você chama de oração. Oração é exercer autoridade. Sem essa identidade, tu nunca vai orar uma oração de autoridade. Então, Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é a evidência, ele é o documento legal. Contra o sangue de Jesus, o diabo não pode argumentar, tá? Então, o inimigo pode argumentar do seu sentimento, da sua circunstância, do seu temperamento, argumentar do seu passado, porém ele não pode argumentar contra o sangue de Jesus Cristo. Então, o sangue é a declaração eterna da derrota do mal, do diabo, do inferno, da doença, da desgraça, da opressão, da escravidão. O sangue é a proclamação eterna da justiça que Deus me deu, da minha justiça. Porque nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. E é o sangue que me dá isso. Então, o sangue é o cancelamento eterno de cada reclamação que uma vez veio contra mim. Quando eu invoco o sangue, tá? Como é a tradição do novo pacto, você não está usando uma frase religiosa. Você está apresentando evidências ante ao tribunal do céu, frente ao inimigo, frente ao mal, frente à enfermidade, frente àquilo que você quer mudar, como rei e sacerdote. E o sangue fica entre você e o ataque que você ia receber. Então, o sangue está entre você e o seu medo. O sangue está entre você e a maldição que acompanhou sua família. Tá? E o tribunal de Deus já deu o veredito, o caso está encerrado. E nós só vamos nos limitar a fazer cumprir aquilo que Deus já deu como sentença em Cristo Jesus. Isso é que é oração. Então, o sangue de Jesus é o testemunho da derrota de Satanás. Não uma derrota passada, mas uma derrota contínua, presente para todo sempre. Não tem um lugar onde Satanás pode levantar o dedinho para querer falar alguma coisa. Então,
Quando eu chamo o sangue de Jesus, eu estou anunciando a derrota do diabo em tempo real. A derrota do mal em tempo real, tá? E a coisa que o inimigo não pode mudar é nunca mais reverter. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui, primeiro, a fé de Deus, a autoridade do crente, o poder da confissão, a ativação dos anjos, o sangue como instrumento legal, presta atenção. Tudo converge num ponto concreto e prático. Então, esse é o momento em que você deixa de pedir e começa a ter uma oração de posse. Declarar. Começa a usar a fé do Pai. Sai daquele estágio de mendigância. E você entra agora num nível de autoridade, de poder e de ousadia. Presta atenção. Então, como se vê isso na prática? Vamos lá. Tá? Primeiro, renova a tua mente pela palavra de Deus. Romanos 12, 2. Olha o que ele fala. E não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do seu entendimento. E essa mensagem aqui hoje foi para mudar esse entendimento religioso que tu viveu nele até hoje. Renovação do teu entendimento. Para que você possa experimentar. Agora lá. Então, não é algo que você tem que fazer. Você tem que mudar a maneira de entender. Para você experimentar qual seja. Uma é boa, tem uma outra agradável e tem uma outra perfeita. Eu quero alcançar a perfeita. Três níveis da vontade. Então, sabe por quê? A tua mente, você tem espírito e mente. A tua mente não sabe automaticamente o que o teu espírito possui e o que o teu espírito sabe. A minha mente não sabe o que o meu espírito sabe. A minha mente não entende o que o meu espírito entende. Eu preciso renovar a minha mente de acordo com o que tem realidade aqui dentro de mim. Então, tens que meditar na Escritura que revelam a tua identidade. A mente, ó. Tem que declarar quem és em Cristo, até que a tua mente creia naquilo que o teu espírito já sabe. E eu falando aqui, eu tenho certeza que você recebeu isso tudo no espírito. Mas agora você precisa, olha, é na oração, é na meditação. Senhor, eu quero isso dentro de mim. Eu vou ouvir essa mensagem mais umas 3 vezes, 3 vezes por semana. E eu vou de novo, porque eu quero que isso seja reconstruído dentro de mim. E eu quero viver a partir desse patamar. Então, já estou concluindo, tá? Tem que declarar até que a tua mente creia no que o teu espírito já sabe. Então, segundo, muda o idioma de tua oração. Deixa de falar, Senhor, por favor, se é a tua vontade. Não. Eu não pergunto se é a vontade de Deus, não.
entendendo? Eu já sei na Bíblia tudo que eu tenho direito pelas promessas de Deus, eu vou lá. Começa a dizer assim: Pai, graças te dou, porque pela saga de Jesus eu fui curado. Abra meus olhos para ver essa realidade manifesta no meu corpo. A diferença não é semântica, ela é teológica. Uma oração parte da dúvida, outra parte da certeza do pacto. Sai com essas orações de dúvida da tua vida, cara. Vai para o pacto, tá? Uma trata o veredito como pendente a Deus, né? A outra executa o veredito. Mas isso só ocorre dentro de você, não adianta. Ou você tem essa pegada ou não tem. Então, outro ponto, fale à circunstância, não sobre as circunstâncias. Como assim? Jesus não orou sobre a figueira, ele falou à figueira. Marcos 11:14. Então lhes disse: nunca mais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Falou diretamente, com autoridade, com fé de Deus, operando através da sua palavra. E no dia seguinte a figueira estava seca desde as raízes. Ele não pediu ao pai que secasse. Olha a fé de Deus. Ele mesmo ordenou, e este foi o modelo que ele deixou para que seguíssemos. Então mantenha a sua confissão alinhada com a palavra, inclusive quando os sintomas seguem presentes. Porque a fé não é negar a realidade presente. Presta atenção agora. Então, pastor, eu recebi um laudo médico lá que eu estou aqui com um nódulo, um caroço, um negócio e tal, grave. A fé não é você negar isso. Não estou com nada. Não é isso não. Estou com enfermidade aqui. A fé não é você negar a enfermidade. Tá? A fé é afirmar uma realidade superior a esta, que é inferior. Fé não é negação. Quando o médico te der um diagnóstico, não negue com falsidade. Submeta esse diagnóstico a uma verdade mais alta, mais poderosa, eterna. Quem está entendendo, diga amém. Tá? Você diz assim, o diagnóstico diz isto, mas a palavra de Deus diz que por sua chaga fui sarado e permanece nessa palavra. Isaías fala, quem deu crédito ao nosso relatório, à nossa pregação? Então o relatório médico deu um outro diagnóstico, mas a palavra tem outro diagnóstico. Então, permaneça nessa palavra. Você não está negando nem mentindo. Está exercendo autoridade desde uma ordem superior de realidade. Outro ponto. São 9:05. Eu preciso concluir isso aqui. Se você quiser ir embora, pode ir. Na Santa Ceia, quando comer o pão e beber o cálice, não faça como um ritual vazio. Faças como um ato do pacto. O pão representa o corpo de Cristo dado por tua cura. Tá? O cálice representa o sangue que comprou sua justiça e pagou, cada acusação sua. E Paulo fala, examine, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há em vós muitos fracos, doentes, muita gente que dorme, que está indo para o cemitério. Tá? Não porque Deus castigou, não é castigo nenhum. Porque você recebe o símbolo sem a revelação. Tá? Pega a forma sem o poder. Pega o ritual sem o pacto. Em que sentido?
Quando tomas a comunhão com entendimento, está declarando no reino espiritual que a cruz foi exitosa e que o sacrifício permanece e que a vitória é minha. Ao entendimento, tá? A comunhão não é uma recordação da morte, é uma participação na vitória da cruz. Não é a memória do sofrimento, é a declaração do triunfo que ele conquistou para mim e para você. Olha como é que a mente, o entendimento, tá? Agora eu vou falar da identidade que sustenta tudo. Você não é um pecador salvo que simplesmente espera o céu. Isso é apenas o começo. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Significa que você é uma nova espécie. Fala, eu sou uma nova espécie, fala. Eu sou um extraterrestre. É uma nova espécie. Você não é aquele Adãozinho caído, nem o ímpio lá. Você é uma nova criatura. Olha aqui, tá? Tá? Não é que você é novo no tempo, nem uma versão melhorada do seu antigo eu. Você é uma criação completamente nova, com uma natureza nova, um espírito novo e uma vida nova. E essa vida nova é a vida de Cristo morando em mim. Colossenses 1,27 diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Fala assim, Cristo em mim, fala, esperança de glória. Presta atenção nisso aqui, então. Cristo em ti, não Cristo ajudando você de longe, não Cristo te lembrando que Ele existe. Cristo em nós, Cristo em mim, esperança da glória, Cristo em mim, tá? Ele vivendo no teu espírito, unido a ti, tá? De uma maneira que não pode ser separada, Cristo vive em mim. 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fala, um espírito, fala. Não dois espíritos. O meu e o dele. Juntou, fundiu, é um só. Então, que fé que você tem? A sua. Então, teu espírito, tá? E o Espírito de Cristo unido de uma maneira que faz com que os recursos dele sejam teus. Palavra do Senhor. Então, a maior tragédia dos crentes é que eles são ricos em tudo, mas vivem como mendigos. Tem Cristo neles, tem acesso a todos os recursos, tem sua vida, sua natureza, tem a habilidade de Cristo morando em seu espírito, porém vive em pobreza, derrota e debilidade, porque não sabem o que têm. Isso é a raiz de tudo. E para concluir agora, o apóstolo Paulo vem e faz uma das orações mais lindas assim, que vai te dar a entender isso aqui agora. Depois você tem até que pagar um churrasco para mim, irmão. Porque você, para escutar uma palavra dessa, você talvez tivesse que viajar lá para o outro lado do mundo, passar 400 horas de avião, sabe? E a gente fala para você vir na igreja, você fica tirando onda, tá? Correndo atrás de... Presta atenção aqui. Paulo viu esse problema que eu estou falando para você aqui de uma forma tão clara e até assombrosa. Por isso as orações dele não parecem nada com as nossas orações que fazemos aqui. Irmãos, eu falo para você, tem hora que eu tenho vergonha diante de Deus do evangelho que eu aprendi para trás aí. Estou com muita humildade tentando consertar a minha vida, meu entendimento.
até chorando diante de Deus. Porque você confia, você não vai ler Bíblia, você não busca o Espírito Santo para te orientar. Então, as orações de Paulo não parecem nada com essas orações que nós fazemos hoje. Efésios 1,16. Vamos lá, olha agora. Presta atenção agora. Eu quero que você me acompanhe aqui. Diz assim: eu não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, olha agora, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, olha, o espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento dele. Pega, olha, isso que eu preguei aqui é tudo que Paulo estava tentando fazer a igreja de Éfeso entender. Espírito de sabedoria, de conhecimento e de revelação, no conhecimento pleno de Jesus. É saber a tua identidade, o que você tem, como que opera, as riquezas de Deus para a sua vida, tudo que foi te dado. Ele fala assim, iluminando os olhos, versículo 18, vamos aí. Do vosso entendimento, para que saibais, para você saber, ó, não é fazer, você tem que saber. Qual seja a esperança, presta atenção, do seu chamamento. Por que ele te chamou? Para você saber por que ele te chamou. Para que te chamou? Olha só, do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? É saber, entender, conhecer. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo. Olha, ele queria que nós entendêssemos isso. Tudo que o Pai exerceu em Cristo, que nós compreendêssemos. Quando ressuscitou ele dos mortos, fazendo sentar à sua direita, ó, nos lugares celestiais. Eu vou trazer para você aqui depois o que é estar no lugar celestial, sentado com Cristo. Acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, olha, queria que nós entendêssemos que nós estamos acima de todos os principados, poder e domínio, olha só. De todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E agora presta atenção aqui agora. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas. Presta atenção aqui agora. Imagina que eu sou Jesus, estou com tudo debaixo dos meus pés. Aí Deus fala, não, vem cá meu filho. Eu vou pegar a igreja vai ser corpo e você vai ser cabeça. Porque tudo vai estar debaixo dos pés da igreja. Sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Que é o seu corpo. O pé está na cabeça ou está lá no final do corpo? E quem que é o corpo? Então quem que está? Tudo está debaixo do pé da? Tudo está debaixo do pé do crente.
Você está entendendo o que Paulo está tentando fazer a igreja entender? A qual é o seu corpo, a plenitude, a igreja é a plenitude de Cristo. A igreja é a forma mais exuberante de Cristo, é a plenitude dele. Tu é muito importante. Tu não sabe onde é que tu está colocado, filho. Por isso você tem que renovar sua mente. Então, Paulo não ora para que Deus dê aos crentes uma herança, ora para que saiba a herança que tem. Não pede para que Deus lhes dê poder, mas que conheça o poder que tem. Não pede que Deus os chame, pede que conheça a esperança do chamado. Paulo pede conhecimento, revelação, compreensão do que está dado. Paulo nunca orou para que os crentes possuíssem o que já possuem em Cristo. Orou para que soubessem o que possuíam. Porque o conhecimento é a chave da experiência. Podes ter tudo e não experimentar nada se não sabes o que tem. Não sabes o que é. E isso é exatamente onde se encontra a maioria dos crentes. Tem a fé de Deus e não exerce porque creem que lhes faltam fé. Tem cura comprada e paga e segue pedindo que Deus os sare. Tem poder da ressurreição em seu espírito e segue vivendo como se fossem derrotados. A mudança não é de esforço, é de consciência, de entendimento, de conhecer a verdade. E a verdade liberta. Quando a tua consciência se expande, quando vê que o que está dentro de você não é débil, uma débil crença humana, senão uma fé criativa e uma montanha movente do Deus Todo-Poderoso, as limitações vão se dissolver. Não porque você se tornou mais espiritual, mas porque você se tornou mais consciente. 2 Pedro 1,3. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Como? Pelo conhecimento. Fala, conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Visto como pelo seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, mas é pelo conhecimento. Se você não tiver o conhecimento, não vai adiantar. Então, e ele continua, então, tudo já foi dado, nos deu tudo, não é que vai dar quando eu orar, já nos deu. Não será dada se orar o suficiente, já nos foi dada. O problema nunca foi a provisão de Deus, o problema foi sempre a consciência que você tem dessa provisão. E essa consciência muda quando muda a tua confissão. A tua boca é o volante da tua vida. O que sai de tua boca no dia a dia é a conversação ordinária do momento da pressão, do momento da tentação. Então, queridos, olha, isso forma a realidade que você experimenta. Não porque as palavras sejam mágicas, mas porque as palavras da nova criação faladas sem alinhamento com a palavra de Deus são instrumentos legais pelos quais os recursos do céu são liberados na terra. Então muda na prática. Quando sentir pressão financeira, nunca diga que nunca vai se livrar das dívidas. Diga, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Declare com a consciência de que a fé de Deus está por trás do que você está falando. Quando o médico te disser que está difícil, não diga que vai morrer, diga que Cristo levou suas enfermidades. Fala a enfermidade como Jesus falou à figueira. Quando o medo bater a tua porta, não diga que não pode com isso. Deus não tem te dado espírito de medo, mas de amor, de poder e de moderação. E Deus não nos deu espírito
Usa a palavra de Deus, filho, que os anjos começam a trabalhar também a teu favor. Tá? Você não está recitando um versículo. Você está liberando a fé de Deus depositada em seu espírito sobre essa situação em concreto. Então, quando for tomar a ceia do Senhor, não inclines a cabeça com temor, né? Toma o pão e declara: aceito o corpo de Cristo dado por minha saúde, recebo o que o sacrifício dele comprou. Quando pegar o cálice, declara: aceito o sangue do novo pacto. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Nenhuma acusação tem poder sobre mim. E quando fizeres, né, você está proclamando no reino espiritual a vitória da cruz, silenciando o acusador e alinhando com tudo que o céu já disponibilizou a seu favor. Vamos ficar de pé nesse momento. Então, declare isso. Tenha a fé de Deus na sua vida, tá? Foi depositado em você no novo nascimento. Você não tem que mendigar o que Cristo comprou para você. O decreto, né, já foi dado, e o pacto do Novo Testamento já garantiu isso na sua vida. E as tuas palavras, ela é o detonador da fé de Deus em você, tá? O que é que eu preciso, que eu peço a Deus? É igual Paulo falou, eu peço a Deus que abra os olhos do seu entendimento. Que abra os olhos do seu entendimento. Para você compreender. Para você compreender. Agora é um desafio que você vai começar agora. Não é porque você escutou a mensagem aqui, saiu lá e acha que... Não, agora você vai ter que dedicar a vida a isso. A meditar, a orar sobre isso. A permanecer nisso. A agir nessa dimensão. A permanecer nessa dimensão. Não recuar. A lidar nesse patamar. Porque é fácil voltar para debaixo da mesa. Muito fácil voltar para debaixo da mesa. Silêncio é muito importante quando a gente fecha a boca para parar de falar bobagem. Conversa fiada, né? Agora, abra a boca para falar a palavra de Deus. Produza, gera isso no seu espírito. Fecha os seus olhos agora. Fala com Deus se essa palavra tocou alguma área da sua vida. Porque Deus falou com você. E a oração, ela é um relacionamento, é uma conversação com Deus. E também quando Deus fala com a gente, Deus espera que a gente fale alguma coisa. Deus não quer ficar falando sozinho. Você pode notar que todas as vezes que Deus falou alguma coisa para alguém na Bíblia, a pessoa falou alguma coisa para Deus. O que você teria para falar para Deus diante de uma situação dessa? Diante do que você entendeu aqui hoje? É o seu tempo com Deus agora, tá? Que essa palavra abra portas na sua vida que você não conhecia. O segredo veio à luz. Você não tem mais que mendigar. Você já tem a fé de Deus em Cristo, já tem anjos designados à tua vida esperando a voz da palavra, já tem o sangue que silencia a acusação, já tem Cristo morando em você, que é a esperança da glória. A única pergunta que te falta responder é se tu abrirás a tua boca. Quando você fizer, o céu vai responder. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Nível de maturidade espiritual, nível de relacionamento com Deus. Nível de quem quer viver no sobrenatural. Nível de quem quer sair de religiosidade. Um nível onde você coloca fim à mesmice da tua vida. Um nível onde você quer entrar numa nova dimensão em Cristo Jesus. Pai,
Eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo porque nesses últimos dias, o Senhor está abrindo o coração da igreja para entender o que o Espírito Santo levou Paulo a ensinar. Mas que muitas vezes a igreja não parou para aprender. E hoje essa igreja está aqui, Pai, com humildade diante do Senhor. Nós queremos aprender isso, nós queremos viver isso, Senhor. E nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Porque Jesus falou que Ele nos guiaria, nos ensinaria toda a verdade e nos guiaria a toda a verdade. Espírito, nos leva a esse nível de revelação, a esse nível de conhecimento, de entendimento, de clareza. Nos ajuda, Espírito Santo. Porque todos nós queremos vitória, queremos resposta. Nós queremos experimentar a realidade do Teu reino. Em nome de Jesus aqui hoje, Pai. Nós estamos colocando fim a um ciclo de religiosidade, de falta de entendimento. E nós queremos operar numa nova dimensão. Nós queremos, ó Deus, desfrutar do Cristo que vive em nós. De tudo que Ele tem. De tudo que Ele pode. De tudo que Ele conquistou para nós. Porque, Senhor, se o mundo não vê Cristo em nós, não terá a mínima chance deles se converterem. Nossos familiares estão perdidos, vão todos perecerem se eles não verem Cristo em nós. Porque eles também não aguentam essa religiosidade evangélica, esse movimento gospel enganador que está aí, que não muda ninguém, não muda nada. Mas nós estamos diante do Senhor para querer fazer a diferença no nosso tempo. E te pedimos ajuda humildemente. Humildemente. Humildemente, Espírito Santo. Nos comprometemos a apresentar os nossos corpos como instrumento vivo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto inteligente. Eu que tenho que me apresentar o vaso, para que ele possa ser cheio e receber. Que cada um de nós saiba apresentarmos diante do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está, Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei.
vou terminar esse culto só com essa oração, tá? Que vai alcançar a nossa vida, tá? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da sua glória, a suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia do seu poder, que ele exerceu em Cristo. Que essa oração alcance nosso coração, que o apóstolo orou, e nós fazemos elas aqui uns para os outros, que isso, né, abra os olhos do nosso, para mudar a mente, para nossa mente caber o que o Espírito sabe, e vá para casa nessa meditação, nessa revelação, e tenha uma boa semana na presença de Deus. Amém.